Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, mais um vídeo aqui mostrando que esse jovem, ele deturpa as escrituras ao seu bel prazer, de acordo com as suas conveniências, de acordo com as doutrinas diabólicas, como São Paulo diz, né, que surgiriam muitos que iriam criar, inventar, trazer novas doutrinas e doutrinas de demônios, né? Ou seja, doutrinas diabólicas. E uma das doutrinas mais diabólicas que nós podemos ver é a doutrina da mortalidade da alma. E esse jovem aí, ele vai pegar o texto do Apocalipse, capítulo 6, versículo do 9 ao 11, só que ele vai pegar o versículo 9 e 10, segundo aí o que o outro parceiro dele aí vai fazer a pergunta, né? Aí Lucas, o grande Lucas, né? O super, ultra, mega, power Lucas, o que tira todas as dúvidas, o que conhece de tudo na Bíblia, né? O professor, o grande professor Lucas, ele vai interpretar aí Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10. E nós vamos ver o que é que ele vai falar, o que é que ele vai dizer, e nós vamos ver que ele realmente é alguém que podemos dizer que é um embusteiro, né? Um sofista, alguém que sabe muito bem manipular as palavras para fazer aquilo que lhe é conveniente, ou seja, corroborar, né, dar base às suas doutrinas de homens, doutrinas diabólicas, como diz São Paulo. Eu vou soltar o vídeo dele. Vou logo dizer aqui que no começo do vídeo dele, pelo menos uns 4 minutos ou 3 minutos, ele vai estar falando um monte de coisas, porque o livro do Apocalipse é um livro cheio de simbologia, nós sabemos, né? É uma linguagem apocalíptica e também uma linguagem de muito uso de metáforas, de símbolos. E logo ele vai dizer que porque são símbolos, automaticamente o texto que fala aqui de almas debaixo do altar é um texto simbólico e nada tem a ver com almas no céu e no altar. Principalmente que ele vai alegar que no céu não existe essa possibilidade. Mas vamos lá, eu vou soltar o vídeo, eu vou deixar ele falar pelo menos até uns 4 minutos, porque aí ele vai estar só enchendo linguiça e falando um monte de coisas, né? E ele vai começar a falar do texto de Apocalipse 6, 9 e 10 por volta do minuto 6, né? Do 6º minuto. E aí sim, aí eu vou começar a refutar todas as falácias dele, porque no início ele vai estar enchendo linguiça, mas aqui as pessoas já me acusaram de cortar o vídeo, né? Porque, claro, ninguém tem saco, paciência para escutar esse rapaz com essa voz de taquara rachada falando horas, né? O vídeo aqui é de 12 minutos e 12 segundos. Eu vou fazer o possível para assistir até a explicação dele. Aí por volta dos 8, 9 minutos ele vai explicar, segundo a mentalidade dele, o texto de Apocalipse 6, 9 e 10. E aí eu trago as refutações. Vamos lá, deixa ele falar aí. Temos um texto, Lucas, que é muito usado pelos mortalistas, que é questão de muito debate, né? É esse texto que está na tela aí, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10, né? Onde eles usam o texto dizendo, olha, ali tinha almas debaixo do altar, e essas almas estavam lá no céu, clamando a Deus por justiça, não é? Olha, como é que pode ter almas no céu? Ora as bolas, então será que essas almas realmente eram aí almas imortais, né? Etéreas, que se desprenderam do corpo dos mortos e estavam já lá no céu esperando a sua recompensa? Como é que você entende esse texto? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que para alguém, a melhor base que eles tem para reforçar a imortalidade da alma é justamente... Veja, aí ele já vai começar a encher linguiças, né? Ele vai criar um espantalho, eu vou deixar ele falar, claro, mas ele vai criar um espantalho de que o livro do Apocalipse é todo simbólico, ou pelo menos 90% de simbologia, e porque é simbólico não pode trazer verdades sobre o céu e sobre almas imortais no céu. Vamos lá, linguiça enchendo linguiça, né? Ou melhor,
ele está enchendo linguiça. Um texto do Apocalipse, é porque a coisa tá feia mesmo, né? Porque todos os estudiosos concordam que o Apocalipse é um livro fundamentalmente simbólico, né? Não que não exista nada de literal ali, mas é boa coisa, tem que ter muito cuidado na hora de citar o Apocalipse para fundamentar algo, porque você encontra, por exemplo, criaturas marítimas falando e louvando a Deus, Apocalipse 5:13, cavalos com cabeça de leão que soltam fogo pela boca, Apocalipse 9:17, 2 oliveiras, 2 candelabros que também soltam fogo pela boca, Apocalipse 11:4-5, gafanhoto com rosto humano, cabelo de mulher, dente de leão, coroa de ouro na cabeça, Apocalipse 9:7-8, a mulher grávida no deserto que tem asas e voa, enquanto é perseguida por um dragão que solta um rio pela boca, que é engolido pela terra, que abre a boca para salvar a mulher, Apocalipse 12:15-16, assim por diante, né? Basicamente qualquer parte do Apocalipse que você abre, você vai encontrar números, simbolismos, né? Muito evidentes, né? Inclusive é engraçado, né? Você vê que muitos desses que argumentam baseado nesse texto, eles são amilenistas, né? Ou até mesmo preteristas, que interpretam o Apocalipse de forma mais alegórica ainda, tipo, para eles literalmente tudo é alegórico, tudo é simbólico, mas quando chega nessa parte aí não, isso aqui é literal, Aqui ninguém está dizendo que é literal, né? Aí ninguém vai dizer que é literal, no sentido de que não tenha uma linguagem de símbolos aqui, de simbologia. O Apocalipse inteiro, a Bíblia inteira é literal, é um texto literal. E tem linguagem, né? Tem uma como é que eu posso dizer? Uma forma de escrita, né? E o livro do Apocalipse tem uma forma, é um apocalíptico, né? Uma literatura apocalíptica. Então, toda a Bíblia é literal. Só que dentro dessa literalidade existem os símbolos, as simbologias dentro da Bíblia. E o livro do Apocalipse é um livro carregado de símbolos. E quando você chega aqui em Apocalipse 6, versículo 9 e 10, existem inúmeros símbolos. Inúmeros símbolos. Nesse que é chamado o quinto selo, né? Existem inúmeros símbolos aqui. Nesse capítulo 6 de João e todos os outros, existem inúmeros símbolos. Ninguém está dizendo que é literal no sentido de dizer que as palavras que são usadas aqui, as simbologias que são usadas aqui, são literais. Mas eu vou mostrar aí que ele está usando de falácia, aí um espantalho, né? Vamos lá. Realmente tem alma ali no céu, clamando debaixo do altar, espremida ali, né, no altar, querendo vingança contra os seus inimigos, quando já estaria no lugar, né, de plena paz, né. Vou mostrar que essa vingança aí não tem nada a ver com o sentimento de ódio. De plena harmonia, né, onde não teria nem razão para ficar clamando por vingança contra inimigo nenhum, né. Então é bastante interessante você notar esse duplo critério deles, né. Inclusive, se você for ver o contexto, né, olha o selo anterior, será que os selos aqui são literais? Vamos ver o selo anterior a esse. Veja, ele vai falar dos selos, dos demais selos, porque, segundo ele, se um selo fala de coisas da terra, o outro não poderia jamais falar de nada do céu. Ou se a maioria dos selos falar de acontecimentos terrenos, não poderia-se jamais um selo falar de acontecimentos que estavam sendo realizados no céu. Aí logo ele vai colocar tudo no mesmo pacote, né? Ou seja, é o argumento do espantalho, né? Você faz um espantalho e você bate nesse espantalho e você diz que você venceu o espantalho que você mesmo criou, né? Então, ainda que todos os selos falassem de coisas da terra e o quinto selo fosse o único falar de coisas do céu, isso poderia acontecer, e é o que acontece nesse texto aqui de Apocalipse 6 com tranquilidade, porque, veja, João, todos os profetas do Antigo Testamento, eles ouviram Deus e anunciaram o que ouviram de Deus. Por isso quando eles falavam, ou eles escreviam, melhor dizendo, eles colocavam lá como oráculo do Senhor Javé. Ou seja, eles ouviam e anunciavam aquilo que eles ouviam. Com João foi o contrário, né? No livro do Apocalipse, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, logo no versículo 10, veja o que é dito. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito. Alguns vão dizer que foi arrebatado. Tem alguns que chegam a dizer que João foi arrebatado até o céu, que ele subiu aos céus em espírito para ver no céu a revelação de Cristo. Cristo no céu revela a João. Veja, Cristo já tinha, quando João escreve o Apocalipse, Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus, já tinha subido aos céus. Alguns estudiosos vão dizer que João foi arrebatado em espírito, em êxtase, em espírito, ao céu. E no céu ele teve visões
de coisas que iria acontecer na terra e de coisas que estavam acontecendo no céu, como por exemplo, quando ele vê o trono de Deus, o trono do Cordeiro, os 24 tronos dos 24 anciões e assim sucessivamente, tantas coisas que João viu no céu. Então, logo, os profetas ouviam Deus. João via, ele tinha visão das coisas futuras. E isso para escrever para as igrejas, né, da Ásia. Veja, Apocalipse 1, verso 10. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito, né? Mesmo que tenha sido apenas uma visão aqui na terra mesmo, que ele não tenha sido levado aos céus, como São Paulo disse. Eu conheço um homem que subiu ao terceiro céu, que foi levado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, né? Paulo está dizendo aí que existem as duas possibilidades. Existe a possibilidade dele ter sido levado ao terceiro céu no corpo e também existe a possibilidade dele ter sido levado ao terceiro céu somente em espírito, somente em alma, né? Alma separada do corpo. Ah, mas se acontecer isso, a pessoa morre. Morre se eu der um tiro em alguém e separar a alma do corpo dela, porque pela morte vai acontecer isso. Mas Deus tudo pode fazer. É por isso que eu digo, quando se fala de fé, essas pessoas não têm fé. São ateus travestidos de crentes, né? Então, Deus poderia levar João em espírito ao céu sem que João morresse, né? Sem que João morresse. Mas vamos dizer que ele apenas teve uma visão. Aí diz aí, veja, no dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, ordenando, escreve o que vês num livro e envia-os às igrejas. Aí ele vai dizer a Éfeso, Esmirna e sucessivamente. Então, João está vendo, João vê. Então, logo João vê coisas da terra e coisas do céu. E o quinto selo, né? O quinto selo é exatamente, João está vendo exatamente uma situação, um fato que está ocorrendo no céu. E como o livro do Apocalipse é um livro de muita simbologia, claro que João vai usar simbologias para falar desse acontecimento que está se realizando no céu e que ele está contemplando e escrevendo, revelando para as igrejas o que ele está vendo no céu. Mas vamos lá, deixa ele falar aí. Que deu aqui o selo quinto, né, que fala das almas debaixo do altar. O quarto selo, né, o selo anterior, João vai falar que diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava-se Morte e o Hades ia de perto. Olha que interessante, né? Ele trata a morte como se fosse uma entidade real, como se fosse um personagem mesmo do livro, né? Então é como se fosse nos quadrinhos da Marvel, né? Não é uns quadrinhos da Marvel, né? A morte realmente a morte é um anjo da morte, né? É um anjo de Satanás, né? Podemos assim dizer, né? A morte é exatamente, veja, o livro do Apocalipse é dito lá que vai ser lançado no lago de fogo de enxofre, Satanás e também a morte. A morte também será lançada no lago de fogo de enxofre. O último inimigo a ser vencido será a morte. A morte foi travada pela vitória. Ou seja, a morte é algo como que uma personalidade mesmo, uma pessoa, como se fosse uma pessoa, né? Claro que aqui é linguagem simbólica, mas é para dizer que existe alguém que mata, né? Alguém que mata. E esse alguém é o próprio diabo, um próprio Satanás, né? As ações de Satanás. Não é ele que mata literalmente, que pega alguém e mata. Mas Jesus disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, a morte é realmente uma ação de Satanás. É Satanás que mata, né? João vai colocar aí uma imagem, uma pessoa, um cavaleiro montado num cavalo assim assado, para mostrar que existe alguém por trás que está matando as pessoas. E esse alguém chama-se Satanás, né? Jesus diz que ele é homicida. Olha, homicida, desde o princípio, Jesus diz que ele é. Então é Satanás mesmo que mata, né? Ou seus anjos que vão
levando as pessoas ao pecado, e o pecado gera a morte. São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas vamos lá. Que a morte é um personagem literal, né, a esposa do Thanos, né, e pior, né, o Hades estava seguindo de perto, né, dos imortalistas o Hades é literalmente o inferno atual, né, então estaria lá um personagem chamado Morte, e atrás dele estava o inferno literalmente, né, correndo atrás da morte, né, algum deles toma literalmente esse texto, né, do quarto selo, nunca vi, isso é loucura, né, mas o quinto selo não, o quinto selo tem que ser totalmente literal, claro, né, no selo seguinte, por exemplo, né, as estrelas... Veja que ele fica enrolando, enchendo linguiça. Ele fica enchendo linguiça e não fala do texto. Ele vai falar do texto lá pro capítulo 6, lá pro minuto 6. Deixa ele falar. Todas as ele fala essas besteiras foram removidas dos seus lugares, né? E mesmo assim você vê, né, o pessoal se escondendo nas montanhas, né, que já não existiam mais. E se as estrelas literalmente caíssem na Terra, não existiria mais Apocalipse, porque já está provado que as estrelas são maiores que o tamanho da própria Terra, então nem existiria mais história para contar, né, se fosse... Esse rapaz, ele quando João fala de estrelas caindo, ele tá parecendo o Antônio Miranda. O Antônio Miranda e outro ateu aí, se eu não me engano foi o Antônio Miranda, também não lembro agora, mas um ateu aí disse que as estrelas caíram do céu na terra. Aí eles vão dizer exatamente o que ele está dizendo aí, que como as estrelas, tipo, por exemplo, o Sol é uma estrela muito maior, infinitamente maior do que a Terra, né? Em comparação de um tamanho do outro. Aí eles vão dizer que as estrelas não podem cair na Terra. Mas o que é uma chuva de meteoro? O que é uma chuva de meteoro? O que é uma estrela cadente? Na linguagem aí dos astrônomos, né? Acho que é astrônomos que se diz, né? Na linguagem desse pessoal aí que estuda o céu. O que é uma estrela cadente? Uma estrela cadente. Eu vi uma estrela cadente. Aquele meteorito ou um meteoro, né? Um meteorito que passa e rasga o céu e ali cai, né? Uma chuva de meteorito. Aquilo ali muitos chamam de estrelas cadentes, ou seja, símbolos. Na época de João, se ele visse um meteorito, ele iria dizer logo que era uma estrela que caía. Uma estrela que estava caindo. Isso o hagiógrafo, ele estava inserido num contexto que tinha pouco conhecimento a respeito dessas questões que nós temos hoje. Só que ele pega argumentos ateu para trazer para a Bíblia, principalmente para falar do Apocalipse, que era uma linguagem simbólica, né? Então, não sei, é terrível. Vamos lá. Vou deixar ele falar agora para que eu possa refutar a fala dele a respeito do capítulo 6, 9 e 10. Literal, né? Então a gente vê que o contexto não é literal, o contexto dos selos, né? E para piorar, parte nenhuma mostra que essas almas estavam no céu. Inclusive eu desafio o imortalista a mostrar qual parte do Apocalipse 6, 9 vai dizer que as almas estavam no céu. Se a gente for ver o contexto inteiro, vai estar falando de eventos da Terra. Eu vou mostrar a ele que Apocalipse 6, 9 e 10, as almas estão no céu. Vou mostrar ele, vou provar aqui para todos que as almas estão no céu. Agora, como ele está pegando os outros selos que falam de acontecimentos da Terra, aí ele quer colocar tudo no mesmo pacote. Isso se chama, sabe o quê? Sofisma, embuste. Isso se chama, sabe o quê? Espantalho, seu Lucas Banzoli. Não do céu, né? Vamos pegar todo o Apocalipse 6, que vai falar de todos os selos, né? Verso 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. O que é esse cavalo branco, né? Eu já tenho um vídeo, inclusive, sobre isso, né? Mas aqui ele está claramente falando daquilo que Jesus faria, né? Do tempo de paz na terra que precede a grande tribulação, né? Aqui não está falando de algo que acontece no céu. Verso 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu um ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, de tirar vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Aqui está falando de algo também da terra, não do céu. Vamos para o próximo selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui está falando da inflação da época, né? Aqui todo mundo os preços vão começar a disparar, né? E as pessoas não vão ter mais condições financeiras de comprar nada, né? E aqui obviamente está falando da terra, né? Aqui no céu vai ter inflação e fogo, né? Verso 7. Ou quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava o cavalo amarelo. Aqui é aquilo que a gente acabou de falar, né? Seu cavaleiro chamava-se Morte, o Hades seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais silvestres da terra. Mais uma vez falando da terra. Aí vai chegar as almas de... Pronto. Aí
primeiro, segundo e terceiro e quarto selo está falando da terra. João está tendo uma visão de coisas do céu e da terra. Os 4 primeiros selos falaram da terra. O 5º selo fala do céu, Lucas Banzolo, fala do céu. Mesmo que você queira negar, mesmo que você queira arrumar argumento e mais argumento que seja para trazer uma corroboração para a doutrina diabólica da morte da alma, mesmo que você faça tudo isso, mesmo que você deturpe a Bíblia, o 5º selo fala do céu, está falando do céu. Vamos lá, eu vou mostrar. Ele vai pular, aí ele vai para os outros selos, né? o 6º selo, e depois ele vai voltar para o 5º selo. Aí quando ele voltar para o 5º selo é onde nos interessa a refutação. Mas do altar, eu já vou ler, eu só vou pular agora. Eu estou deixando ele falar aqui porque algumas pessoas disseram que eu fico pulando o vídeo dele, que eu não deixo ele falar e que eu corto o vídeo dele. Aí eu vou deixar ele falar até ele começar a falar a respeito do 5º selo, que é no céu. Pro 6º selo. Houve verso 12. Observei que ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O terremoto estava na terra ou no céu? É óbvio que estava na terra, né? O sol ficou escuro e toda a lua tornou-se vermelha, as estrelas caíram do céu sobre a terra, e o céu foi recolhendo-se, e os reis da terra, os príncipes gerais, ricos, poderosos, tanto homens como escravos livres, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Aqui está falando mais uma vez da terra. Então o que a gente vê? Todos os selos de Apocalipse 6. Veja aí que ele chegou até o versículo 13, agitado por um vento forte. Ele chegou até o versículo 13, só para você ver aí que ele é embusteiro mesmo. O versículo 14 vai dizer assim: o céu afastou-se como um livro que é enrolado. As montanhas, veja, o céu afastou-se. Então João está vendo o céu e a terra. João está vendo os dois lugares, o céu e a terra, o céu e a terra. Você vê aí que, eu vou voltar aqui um pouquinho para você ver, quando ele vai falar sobre o 6º selo, ele vai até o versículo 13. No versículo 14, que fala do céu, ele já para a leitura. Ele é muito esperto, é realmente um embusteiro. Veja, vou mostrar aqui. Vamos lá. E o céu foi recolhendo-se, e os reis da terra, os príncipes gerais, ricos, poderosos, tanto homens como escravos livres, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Aqui está falando mais uma vez da terra. Então o que a gente vê? Todos os selos de Apocalipse 6 vão falar de acontecimentos da terra, não de acontecimentos do céu. Agora vamos voltar lá para o selo 5º, que é o texto em questão. Será que é mais... Veja, aí ele para aqui, agitada por um vento forte. Aí no versículo 14, de Apocalipse 6,14, vai dizer: o céu afastou-se como um livro que é enrolado. As montanhas todas e as ilhas foram removidas de seu lugar. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos, os poderosos, todos os escravos e os homens livres esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas. Ou seja, o versículo 14... ele passa voado, ele não fala nada, porque o versículo 14 exatamente está falando exatamente do céu que se afasta. Ou seja, João está vendo o céu e a terra. Mas agora ele vai entrar no 5º selo, que é o que importa para nós. E eu vou trazer a refutação, vou trazer aí todos os versículos, desde o 9 até o 11, vou trazer todos os versículos mostrando que tudo isso é uma linguagem simbólica, sim, mas está falando de algo que está acontecendo no céu. Vamos lá. Será que do nada João parou de ver coisas da terra e viu almas lá no céu? Será que o texto fala do céu? Vamos ver aqui. O texto fala literalmente do céu. Eu vou mostrar. Né? O texto fala literalmente do céu. Claro que usando linguagem simbólica, mas ele fala do céu, de um acontecimento no céu. Vamos lá. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e o testemunho que deram, e eles clamavam em alta voz: até quando o soberano santo e verdadeiro esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Parte nenhuma daqui. É só continuar aqui o verso 1, né? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Parte nenhuma aqui fala que saiu da terra e foi para o céu. Veja, ele está dizendo, parte nenhuma aqui fala que saiu da terra e foi para o céu. Essa visão aí, o 5º selo é uma visão que João está tendo do céu. João está tendo uma visão do céu. E eu vou mostrar que é uma visão do céu. Veja, quando vai dizer aqui, veja, versículo 9. Quando abriu o 5º selo, vi sob o altar. Veja,
João está dizendo que quando ele abriu o quinto selo, ele viu sob, ou seja, debaixo do altar. Debaixo do altar. Que altar é esse? Esse altar é o altar do santuário celeste. Veja, o altar aqui é do santuário celeste, que Deus mandou Moisés construir uma cópia como tenda em Êxodo 25, versículo 40. Veja, vamos lá para Êxodo 25. Êxodo 25. A gente vai ver o versículo 8 e 9 e depois nós vamos ver o versículo 40. Veja, esse altar que João está vendo no céu, é no céu de fato. Não é na terra como ele quer induzir que seja, não. É no céu, veja. Êxodo, capítulo 25, versículo 1 diz assim: O Senhor falou a Moisés dizendo: Dize aos israelitas que me tragam uma contribuição. Tomareis a contribuição de todo homem cujo coração o mover a isso. Eis a contribuição que recebereis deles: ouro, prata e bronze, púrpura e violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de cornalina e pedras de engaste para o eufode e para o peitoral. Versículo 8 agora. Faze-me um santuário, veja, faze-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Farás tudo conforme o modelo da habitação e o modelo da sua mobília, que irei te mostrar. Então, Moisés não somente ouviu Deus, mas também aqui para construir a tenda, aquela tenda que montava e se desmontava, né, peregrina, né, que depois Davi vai dizer, olha, eu tenho um castelo e Deus habita numa tenda que monta e se desmonta, eu vou construir uma casa para ele. E quando Salomão, filho de Davi, vai construir o templo, ele constrói o templo exatamente segundo o modelo que Moisés construiu. E o modelo que Moisés construiu é nada mais, nada menos que um modelo do santuário celeste. E eu vou provar isso aqui. Veja, versículo 40, Êxodo 25, 40. Vê, pois, e fazem tudo conforme o modelo que foi mostrado sobre a montanha. Então, Moisés recebeu uma imagem, um modelo do santuário celeste para construir um santuário terrestre. E como é possível provar isso? Vamos lá para a carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo do 1 ao 5, veja o que diz aí, né? O novo sacerdócio e o novo santuário. O novo sacerdócio e o novo santuário. O tema mais importante da nossa exposição é este. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que o tema mais importante da exposição dele é este aqui, que ele vai falar agora. Ele vai dizer, deixa eu ver, vamos voltar. Hebreus 8, do 1 ao 5. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos tal sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então, o sacerdote que sentou à direita de Deus no céu, quem é? Jesus. Ele sentou aonde? No céu. Jesus entrou no santuário celeste depois da sua ressurreição. Então, Jesus subiu ao santuário celeste. E esse santuário celeste foi dado como modelo para Moisés construir um santuário terrestre. Continuando, versículo 2. Ele é ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor, e não por homem. Então, Jesus é sacerdote, ministro, né, do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor e não por homem. Então, Jesus é sacerdote do santuário celeste, não aquele que Moisés fez como um modelo, né? Como é que eu posso dizer? Como uma figura daquele que é o que está no céu. Versículo 3, Hebreus 8, 3.
Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios, pelo que é necessário ter ele mesmo algo a oferecer. Na verdade, contudo, se Jesus estivesse na terra, então aqui ele não está mais na terra, está no céu. Veja, versículo 4, Hebreus 8:4. Na verdade, contudo, se Jesus estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Versículo 5. Estes realizam um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina recebida por Moisés, a fim de construir a tenda. Foi-lhe dito com efeito, vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Então, o templo que Moisés construiu, a tenda que Moisés construiu como santuário para Deus, como habitação para Deus, né, que lá vai dizer que Deus iria habitar no meio deles, Êxodo 25, verso 8 e 9. Então, aquele santuário que Moisés construiu é um santuário segundo a cópia do santuário celeste. E no santuário celeste tem altar. E é exatamente esse altar, veja, voltando aí para Apocalipse capítulo 6, verso 9. Quando abriu o quinto selo, vi sob o altar, ou seja, debaixo do altar celeste. Ele diz aí que não existe altar no céu. Mas aqui está, esse altar aqui não é de um templo terreno não, Lucas. Esse santuário, esse altar é de um santuário, é do santuário celeste, é do céu. E aí continua a leitura, né? As almas dos que tinham sido imolados, ou as almas dos que tinham sido mortos. Então, aqui está dizendo que as almas que estavam debaixo do altar celeste, o altar do céu, eram as almas dos que tinham sido mortos. As almas dos que tinham sido mortos. E aí você pode ver, imolados ou mortos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Veja, então as almas do que tinham morrido, as almas dos que tinham sido mortos, martirizados. São Tiago vai dizer na sua carta, capítulo 2, versículo 26, claro que ele está usando dessa figura da separação do corpo e da alma, ele vai dizer, deixa eu pegar aqui como está, São Tiago, carta aos Hebreus, Cartas Católicas, carta de São Tiago 2, versículo 26, veja o que é dito. Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, ou seja, sem a alma é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Então, fé e obras. A fé só está viva, só é verdadeiramente viva quando ela tem as obras. Ou seja, obra é uma coisa, fé é outra coisa, mas a fé só é viva e eficaz quando ela é carregada de obras, quando ela tem obras. Aí São Tiago, para falar de uma fé que só é viva se tiver obra, ou seja, a união entre fé e obra, e essas obras é quem mostra que a fé é viva, São Tiago vai dizer exatamente falando do corpo e da alma. Ele vai dizer, com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, veja, o corpo sem o sopro da vida é morto. Esse sopro da vida é a alma. O livro do Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, vai dizer que o pó desce à terra, de onde foi tirado, e a alma, ou o sopro de vida, ou o fôlego da vida, que é tudo a mesma coisa, ele vai dizer que não, ele fica tentando fazer os marabalismos dele, mas a parte espiritual que foi dada por Deus e que é imortal, quando o corpo volta à terra, essa alma ela sobe para o céu, ela vai para o céu. Aí ele diz, a alma
daqueles que foram mortos estavam debaixo do altar, né? E aí no versículo 10 é dito o seguinte: e eles clamavam em alta voz. Eu vou soltar aqui o vídeo dele, porque eu acho que ele fala aqui. Se ele não falar, eu vou pausar e eu falo. Ele vai falar aqui a respeito dessas almas clamando, né? Elas clamando em alta voz, e aí nós podemos ver que elas estão vivas, né? Se elas clamam, se elas falam, é porque elas estão vivas. Vamos lá. Que João parou de ter visões na terra nesse capítulo e passou a ir para o céu e depois voltou para a terra. Parte nenhuma. Apenas está falando das almas debaixo do altar, onde o sangue era retratado como sendo a alma, né? A gente já vai chegar nesse ponto. Agora lá tem uma coisa interessante, né? Em primeiro lugar, eu tenho que para a NVI não tenha traduzido essa. Ele vai pegar agora, ele vai querer enrolar agora, pegar tudo que fala sobre sangue na antiga aliança, e que o sangue também era uma, vamos dizer assim, que uma imagem, uma tipologia da alma, né, que na antiga aliança ainda não era bem compreendida, né? Lá no Antigo Testamento não era bem compreendido a questão da alma imortal e uma alma que sobreviveria após a morte. Então, como não se tinha muito isso, se falava muito do sangue como sendo a vida, né? O sangue como sendo a vida. É por isso que os testemunhas de Jeová até hoje não comem nada com sangue, né? Nenhuma cabidela, nada, e também não permite que os seus adeptos doem sangue ou recebam sangue, né? Porque o sangue é vida. Aí ele vai falar sobre o sangue de Abel, que clamava por justiça, e assim sucessivamente. Jesus também falou que o sangue de Abel clamava, né? Mas vamos lá, é enrolação em cima de enrolação, mas deixa ele falar. Vai dizer repousaram um pouco mais, né? O termo usado no grego aqui é o mesmo termo que é usado lá no texto que fala do Getsemane, que Jesus fala para Pedro e para os outros, né? Pedro, Tiago e João, porque vocês estão dormindo ainda, né? Veja, isso aqui é uma mentira, né? Uma mentira. Ele está mentindo, né? Por exemplo, quando vai falar repousaram um pouco mais, nós podemos ver aí também o Salmo 23. O Salmo 23, mas eu não vou para repousar um pouco mais, que isso aí é lá no capítulo, no versículo 11. Vamos ainda pegar aqui no versículo 10. Eu vou seguir o versículo 10, depois eu solto o vídeo dele aí. Ou se você quiser, você assiste no canal dele lá, o vídeo dele, né? Mas eu digo, não vale a pena assistir. Mas vamos lá. Então, eu já mostrei aqui que as almas estão debaixo do altar, e esse altar é do santuário celeste mesmo, que Moisés fez o santuário terrestre, uma cópia do celeste que foi mostrado para ele. Nós vimos que essas almas são as almas dos que foram mortos. Nós vimos que São Tiago vai dizer que existe uma separação entre o corpo e a alma após a morte, e ele vai dizer que um corpo sem a alma é morto. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, vai dizer que ele gosta muito de usar o Antigo Testamento, e no capítulo 7 de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, vai dizer que o corpo desce para o pó da terra e a alma volta para Deus, a quem a deu, né? E nós vimos que também essas almas são as almas dos que foram mortos. Veja, voltando aí, versículo 9, Apocalipse 6, 9. Quando abriu o quinto selo, vi sob o altar, nós vimos o altar que é no céu, as almas é a parte espiritual separada do corpo que foi morto, martirizado, né, dos que tinham sido imolados, ou seja, dos que tinham sido mortos. Tinham sido, isso aqui é no passado, eles tinham sido mortos. Por isso aqui está se falando das almas no céu, as almas dos que tinham sido mortos. Por que eles tinham sido mortos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Versículo 10. E eles clamavam em alta voz. Veja, eles clamavam em alta voz. Quem clama em alta voz está falando. Apocalipse 1:10 vai dizer que João viu em espírito essas almas. João viu, ele viu, foi revelado para ele. João viu em espírito essas almas, né? Continuando aí o versículo 10. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça? Veja, até quando
Até quando tardarás em fazer justiça? Aí, porque as almas estão pedindo justiça, ele está dizendo que no céu não se pode pedir isso. As almas, se estivessem no céu, estavam pedindo uma coisa que era ilícita, porque no céu seria um lugar já de paz, e porque elas estavam pedindo justiça, e principalmente pedindo vingança. Vamos ver aí, pedindo justiça, São Lucas, capítulo 18. Vamos lá, São Lucas, capítulo 18. Deixa eu encontrar aqui, São Lucas. São muitos textos que eu separei, né? São Lucas, capítulo 18, cadê? São Lucas, capítulo 18. Por que aquelas almas, pedem justiça? Por que as almas no céu pedem por justiça? Veja, capítulo 18 de São Lucas fala da parábola do juiz iníquo e da viúva importuna. Aí no versículo 6 e 7 diz o seguinte: E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos? Porque, veja, o juiz iníquo no versículo 5, Lucas 18, 5. Contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça. Um juiz iníquo está dizendo que vai fazer justiça a uma viúva importuna. Ele diz: contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha, por fim, esbofetear-me. Então, o juiz iníquo diz que vai fazer justiça porque alguém pede a ele, mesmo que seja para se livrar dela. Aí veja o que é dito no versículo 6. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça aos seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Então veja, essa resposta de Jesus aqui na parábola do juiz iníquo é exatamente o que está sendo relatado no céu ali, das almas que pedem por justiça, e depois Deus diz: olha, eu vou fazer, mas espere um pouquinho mais. Veja, Apocalipse capítulo 9, ou melhor 6, verso 10. E eles clamavam em alta voz: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça? Aí eles pedem para fazer justiça. Aí Jesus diz aqui, né? E o Senhor, Lucas agora 18, 6. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar. Aí veja, Apocalipse vai dizer: E eles clamavam em alta voz, as almas no céu: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então veja, as almas aqui, elas mesmas aqui no céu, elas estão pedindo por justiça e por vingança contra os habitantes da terra. E no versículo 11 vai dizer que Deus vai pedir que elas esperem um pouco mais. É exatamente o que diz São Lucas, o que diz Jesus aqui na parábola do juiz iníquo. Jesus diz: E Deus não faria justiça aos seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar. Aí ele diz: não, mas como é possível pedirem no céu justiça, pedirem por vingança? Aí ele vai colocar como sendo essa vingança um sentimento mau, um sentimento perverso, ou um sentimento pecaminoso. Mentira, é embuste, é engano. Veja o que é dito aí, a respeito da vingança. Versículo 10 ainda. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Logo, essas almas estão no céu. Aí ele diz: vingança, justiça, é um sentimento pecaminoso, é um sentimento de raiva, de ira, de ódio, de vingança, Ou seja, pensando que é fazer vinganças com as próprias mãos. Mas vamos lá, vamos para saber porque eles pedem a Deus que Deus faça a vingança. Vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra. Vingança. Romanos capítulo 12. Vamos lá para Romanos
Romanos capítulo 12, versículo 19, veja o que é dito. Não façais justiça por vossa conta. Então aquelas almas sabiam muito bem que elas não poderiam fazer justiça pela sua própria conta. Veja, não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira. Veja, dai lugar à ira. Essa ira aqui não é a ira de pecado, a ira que é um pecado capital. Essa ira aqui é a mesma ira que Jesus sentiu quando entrou no templo e viu o templo carregado, cheio, como um covil de ladrões e de assaltantes. E Jesus, irado, diz assim, o zelo pela tua casa devora o meu coração. E ele ficou irado, Jesus ficou irado contra aquela situação no templo. Então, não façais justiça, Romanos capítulo 12, versículo 19. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira. Pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aí, aonde é que está escrito isso? Vamos lá para Deuteronômio, né? O livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. Veja o que diz aí. É minha a vingança e a represália, no dia em que seu pé escorregar. Sim, o dia da sua ruína vem chegando. Seu destino futuro se aproxima. Então, a mesma coisa que está acontecendo. Por que é que as almas estão pedindo justiça? Por que é que as almas estão pedindo justiça no céu? É porque elas estão com sentimento de pecado? Não, é porque elas sabem que é a Deus que pertence a justiça. É Deus que tem o poder de fazer a justiça. É Deus que tem o poder de fazer com que aqueles que os martirizaram devam pagar, devam sofrer o juízo, a represária, né? Como diz Deuteronômio 32, 35. Mas vamos lá, vamos deixar ele falar mais um pouco. Ele vai falar agora sobre as vestes brancas, né? Vamos lá, ele vai dizer que não é possível uma alma vestir alguma coisa. Aí, porque João usa uma linguagem simbólica, não significa dizer que não seja possível usar essa linguagem, porque a alma, como é espírito, não tem como usar uma veste branca. Vamos ver. Levante-se, acorde, né, e tal. E aqui é a mesma palavra que eu usava aqui, né, que foi dito para que repousasse um pouco mais. Ou seja, esse repousar aí que ele está usando, eu já mostrei que não é, né? Esse repousar um pouco mais, eu vou mostrar um pouco mais à frente. Esse repousar é de descansar mesmo, não é de dormir, é de repousar, ou seja, de gozar. Veja, o reino dos céus não é nem comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no espírito. É gozar, repousar. Repousa um pouco mais, porque chegará o dia da vingança. Chegará o dia em que eu farei vingança. Chegará o dia em que eu farei a justiça contra os que martirizaram vocês. Não tem nada a ver desse sono aí de Pedro, Tiago e João no Getsemane, que dormiram porque os olhos estavam cansados. E aí ele vai dizer que esse sono iria corroborar ainda mais com o sono da alma, né? Que a alma iria voltar, né? Que Deus teria despertado a alma, ou que Deus teria ressuscitado, né? Ninguém sabe o que é que ele quer dizer com isso aí. Mas vamos lá. a gente for tomar literalmente esse texto, ele teria que concluir pelo sono da alma, ainda que elas tenham sido temporariamente despertas nessa ocasião. Veja, temporariamente as almas teriam sido dispersas, porque ele não acredita somente na morte da alma. Ele não é um mortalista. Agora ele está mostrando outra doutrina. Porque existe aqueles que acreditam que a alma morre com o corpo, e existe aqueles protestantes que acreditam que as almas dormem, que elas estão separadas do corpo, elas até foram para um lugar de repouso, de descanso, mas estão dormindo, estão desacordadas. Então ele está usando duas doutrinas diabólicas, duas doutrinas de demônio, para tentar dar vazão às ideologias dele. É terrível. Vamos lá. Aqui, e não a doutrina da imortalidade da alma,
onde eles estão perfeitamente despertos e conscientes do céu. Em segundo lugar, diz que receberam vestes brancas, né? Se aqui uma alma fantasminha, incorpórea, materializada, vai precisar vestir uma veste branca, um manto literal? Claro que não, né? Então vamos ver, ele está dizendo aí que uma alma não iria vestir uma veste branca, né? Não poderia se vestir com veste branca. Mas vamos ver, quem é que aparece na Bíblia vestindo alguma coisa, né? Pegue aí na sua Bíblia Mateus capítulo 28, São Mateus capítulo 28, veja o que é dito, né? São Mateus capítulo 28, veja, se uma alma, porque é uma parte espiritual, não pode vestir nada, então os anjos, a carta aos Hebreus no capítulo 1, diz que os anjos de Deus são, veja, Hebreus capítulo 1, né? Veja, vai dizer aqui, Hebreus capítulo 1, veja, Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai dizer o seguinte: porventura, não são todos eles, os anjos, né? Porque está falando dos anjos. Porventura, não são todos eles espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Então, os anjos são espírito, veja, versículo 13. A qual dos anjos disse ele jamais: senta-te à minha direita, até que eu reduza teus inimigos a escabelo dos teus pés? E aí, se você for ler, né, Hebreus 1, do 5 até o 14, você vai ver que ele está falando dos anjos e falando do filho, falando dos anjos e do filho. E no versículo 14 ele vai dizer que os anjos são espíritos, né, que são espíritos servidores para ajudar os eleitos a chegarem à salvação. E aí no capítulo 28 de Mateus, capítulo 28, versículo 1, diz o seguinte: após o sábado, ou seja, o domingo, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Veja, um anjo remove a pedra e se senta sobre a pedra. Veja, é um espírito que pode passar, né? Eu pergunto, quem já viu um anjo? Alguns anjos Deus permitiu que fosse visto, mas é um espírito. Só é possível ser visto se Deus permitir que ele se materialize. Não é que ele tenha um corpo, mas ele vai se materializar, né? Aí diz: o seu aspecto era como o do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Então veja, versículo 3. O seu aspecto, o aspecto do anjo, era como o do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Então, os anjos que são puro espírito, eles chegam a usar roupas, né? Eles usam roupas. Veja também João capítulo... Vamos para João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 12. João 20, versículo 12. Veja, vamos ler o 11 e o 12. Maria estava junto ao sepulcro de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos. Agora ela viu dentro do sepulcro 2 anjos. E esses anjos, que são espíritos, puro espírito, que não tem nada material neles. Veja, esses 2 anjos, viu 2 anjos vestidos de branco, sentado no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos têm vestes brancas, os anjos vestiam vestes brancas. Mas como é possível um espírito, puro espírito, vestir vestes brancas? Vamos também ver aí Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6, né? A carta à igreja de Sardes. Veja,
O vencedor se trajará com vestes brancas. O vencedor, quem é esse vencedor? O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Aí aqui ele vai dizer, não, mas isso vai acontecer após a ressurreição. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Vamos para Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. E aí nós vamos compreender o que é as vestes que João usa em Apocalipse 6, verso 11. Vamos ver se essas vestes brancas é realmente uma roupa de linho, um tecido de linho, uma túnica que foi costurada, né, por uma grande costureira, maravilhosa costureira aqui da terra. Vamos ver. Apocalipse 19, versículo 8 diz assim. Vamos ver o versículo 7. Apocalipse 19, 7 e 8. Diz assim. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro. E sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente. Aí agora João explica o que é as vestes brancas do Apocalipse. João explica o que são as vestes das almas que estavam debaixo do altar, vestidas de branco. Veja, pois o linho resplandecente representa a conduta justa dos santos. Aquelas almas que João vê no altar, debaixo do altar do santuário celeste, são almas que estão vestidas não com vestes literais, Lucas, mas estão vestidas, estão adornadas, estão, podemos assim dizer, gloriosas a conduta, né, as obras de justiça que praticaram, né? A conduta justa dos santos. É isso que está sendo dito, né, no livro do Apocalipse, capítulo 19. E aí vai falar de repouso, né? Lá no livro do Apocalipse, volta-se lá e se fala de repouso, né, no finalzinho. Deixa eu ver o que é que ele vai falar mais aí. E é um pouco difícil continuar, porque não tem mais nada aqui fazer. Mas vamos lá. Depois a gente vai ver, vai ter outra parte do Apocalipse que vai explicar que os linhos finos são os atos da justiça dos santos, ou seja, explicando que isso de fato é uma alegoria, né? Ele chegou onde eu... tá vendo aí? Como eu não tinha visto o vídeo dele, não tinha visto. Eu tinha visto uma parte. Essa parte eu não tinha visto. Então veja, as almas que João vê debaixo do santuário celeste, como eu provei que o santuário é no céu, porque Moisés fez um santuário terreno semelhante ao que foi revelado para ele, segundo o modelo do santuário do céu. Essas almas que estão debaixo do santuário, que foram almas dos que foram mortos, e essas almas no céu clamam por justiça por aqueles que estão na terra, essas almas, elas receberam uma veste branca. E essa veste branca não é uma túnica de algodão. São as vestes, ou seja, são as obras de justiça que aquelas pessoas praticaram e por isso são santas, porque tiveram virtudes heróicas. Agora deixa ele terminar aí, vamos ver o que é que vem mais, né? Mas se eles vão tomar literalmente essa perícope, então vai ter que interpretar que uma alma literalmente veste, né, uma veste branca, né? Aí não tem nada de uma veste de algodão, né, ou de linho. Tem nada a ver, né? Não é porque a veste da alma é uma linguagem simbólica que não significa dizer que a alma está debaixo do altar do santuário celeste. Aí é embuste e engano por parte sua. E vai ter mais problemas ainda com isso, né? Porque, como eu falei, o céu é um lugar que seria de plena paz, pleno conforto, né? Você não ia ter que... Você vai chegar no céu e vai se irar cumprindo vingança contra os seus inimigos, né? Seria até... Então essa ira e essa vingança, eu já expliquei, não tem nada a ver com a ira, o pecado capital, né?
Tem nada a ver com a ira. A ira que é consequência de uma pessoa que tem ódio no coração. Essa ira, né, e que pede vingança, é a mesma ira que Deus tem, né? Deus diz que a ele cabe a vingança, né? Veja, por que é que Jesus morreu? Jesus morreu para quê? Para aplacar a ira de Deus. Então quer dizer que Deus pecou porque ele se irou, porque ele estava irado pelo que o homem fez. Essa ira tem tudo a ver com a justiça. Veja, até quando, Senhor, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça? Fazendo o quê? Vingando nosso sangue contra os habitantes da terra. Essa vingança e essa justiça é a mesma que Deus tem. Por isso, São Paulo, quando escreve aos Romanos, e ele diz: não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. Porque Jesus morreu para aplacar a ira de Deus. Então dai lugar à ira de Deus, que não é pecaminosa. Pois está escrito: a mim pertence a vingança. Até quando, Senhor, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue? Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, não tem nada a ver com pecado. Esse rapaz, ele deturpa a Bíblia para fazer com que as suas ideias malucas ganhem base, mas não tem para onde correr. É tudo embuste, engano. Isso, muito menos aglomerado ali debaixo de um altar, né? Não faz nenhum sentido uma coisa dessa, né? Quando diz que está aglomerado, quando diz que está embaixo do altar, ele está comparando o altar do santuário celeste com o altar, não sei nem se tem altar na igreja dele, aquela mesinha. Eu acho que ele está comparando o altar do céu, as almas estarem debaixo do altar, né? Comparando com a mesinha dele lá, da igreja dele, onde faz a santa ceia dele lá, a ceia simbólica. Aquela ceia que é só um símbolo, que não tem nada a ver. Acho que ele está comparando isso. O santuário celeste, imagine o tamanho do santuário celeste. Imagine o que é o altar. Por exemplo, o altar, uma igreja católica, vai dizer o que é o altar. O altar não é a mesa do sacrifício. Não é ali aquele altar, mesa do sacrifício. O altar é todo o altar, toda aquela estrutura, chama-se altar mol, né? Toda aquela estrutura. A mesma coisa é o santuário. O altar do santuário não era uma mesinha que as almas iam ficar ali comprimida, espremida uma na outra, quase se sufocando. Isso chega. Você escutar isso. Olha, eu estou aqui falando há quase 1 hora, mas é porque alguém tem que mostrar as mentiras desse rapaz, né? Acabei chamando ele de mentiroso. Mas, assim, as inverdades que ele fala, né? Vamos lá, deixa ele falar aí. Agora, faz sentido se essas almas estão na terra sendo perseguidas, né? Você tem vários salmos, inclusive, que retratam... Agora, como é que vai fazer sentido dessas almas se estivessem na terra, Lucas? Veja, eu vou ler de novo aqui e eu encerro, certo? Eu vou ler aqui e eu encerro Apocalipse. Eu vou ler e eu encerro Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E você vai ver que aqui não tem nada a ver de terra. Aqui não tem nada de terra. Nada. E ele vai dizer, faria sentido se essas almas estivessem na terra. Como é que essas almas iriam estar na terra se elas já tinham sido mortas? E elas estavam esperando vingança, esperando que Deus fizesse justiça contra aqueles que haviam tirado a vida delas. Se tu diz que a alma morre, como é que uma alma iria estar pedindo vingança por aqueles que já tinham matado elas? Ou isso é burrice, ou isso é maldade, ou isso é desonestidade intelectual, meu amigo. Não tem para onde correr. Veja, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz assim: quando abriu o 5º selo, vi sobre o altar do santuário celeste, que é imenso, gigante, que as almas não ficaram lá espremidas, como ele diz. As almas dos que tinham sido mortos. As almas dos que tinham sido mortos. Então, as almas vivas dos que tinham sido mortos. A alma, a parte imortal do homem, estava debaixo do altar daqueles que tinham sido mortos. E eles tinham sido mortos por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que dela tinham prestado. Eles quem?
as almas, né? E eles clamavam em alta voz, né? As almas clamavam em alta voz. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça? Porque a Deus cabe a justiça, a Deus cabe a vingança. Fazer vingança, vingando o nosso sangue. Contra os habitantes da onde? Da terra. As almas do céu estão pedindo justiça e vingança contra os habitantes da terra. Aí ele diz, a cada um deles foi dado, deles quem? As almas, né? João vai dizer em outro lugar que viu uma quantidade imensa de almas que ninguém podia contar, né? Vestidas de branco, né? De todas as línguas, povos e nações. Versículo 11. A cada um deles foi dado, então, uma veste branca. Essa veste branca, a gente vê que é uma linguagem simbólica para falar das obras de justiça que eles praticaram. Por isso, resplandecem com vestes brancas, ou seja, são aqueles que foram considerados justos porque praticaram obras de justiça. E a fé sem obra é morta, né? E também os anjos de Deus, que são puro espírito, também são relatados na ressurreição de Cristo, sendo visto por Maria Madalena e pela outra Maria, como vestidos com roupas brancas. E foi-lhe dito também que repousasse. Esse repousar é a mesma coisa que está no Salmo 23 ou Salmo 22, versículo 1 e 2, aonde vai dizer, né? Deixa eu pegar aqui o Salmo. Só encontrar aqui, Salmo 22, rapidinho aqui. Salmo 22, pronto, Salmo 22 fala sobre o bom pastor no verso 1 e verso 2. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. E aí nós podemos ver que e foi-lhe dito também que repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Então, as almas que estão no céu, debaixo do altar do santuário celeste, essas almas que pediram vingança, que pediram que fossem julgadas, aqueles que tiraram a sua vida, né? Deus, Jesus Cristo está dizendo, olha, descansa um pouquinho, tenha um pouquinho mais de paciência, porque quando se completar o número, né, o número dos seus companheiros e irmãos, que seriam também mortos, aí sim eu farei vingança, farei justiça. Então logo, meus irmãos, não tem mais o que continuar aqui, já dá para ver, esse rapaz, ele usa de subterfúgios para enganar, para trazer mentiras, né, embustes, e isso tudo é doutrina diabólica, doutrina de Satanás, como diz São Paulo. Então, deixa aí o seu comentário, compartilha esse vídeo e vamos evangelizar, vamos mostrar que a alma é imortal e que ela sofrerá a alegria eterna no céu e que também, dependendo se for condenada, sofrerá o opróbrio eterno, o sofrimento eterno, o inferno eterno. E ele vai dizer que esse sofrimento eterno que se fala na Bíblia é eterno não porque dura para sempre, mas porque a alma vai ser aniquilada e a aniquilação é eterna, não tem mais como ela voltar depois. Aí logo o castigo é a aniquilação, a destruição, e essa destruição é eterna, não tem mais como ser restaurada e por isso é chamado de eterno. Mas o opróbrio eterno tem nada a ver com a morte eterna da alma, doutrina de Satanás. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.